Fala, gente! Olha quem tá de volta! É isso aí, Depois de meu um amigo! milhão de anos. Depois de anos, estamos de volta aí hoje no modelo O São Paulo já estilo ganhou. selfie. O São Paulo já ganhou mais um título hoje, né? Não. Segurando o celular, fiz esse fundo aqui, ó. Esse vídeo aqui nós vamos falar desse time aqui. Então se inscreve aí. Time. Nem sei mais como é que fala, Luca. O Como é quê? que fala? O Luca tá aqui, ó, jogando pés. Hã? Beleza, rapaziada? Se inscreve aí, dá like e tudo mais. Bom, começar a falar do tricolor. Meu Deus do céu. O tricolor, né? O que você achou da saída do Pato? Legal, Você achou legal? legal. Eu gosto do Diniz. São Paulo, cara, esse São Paulo de hoje em dia não é nem sombra do que já foi o São Paulo. Começar falando aí pela eleição. A gente tem na eleição aí a disputa entre Roberto Natel e Júlio Casares. Você conhece algum? Um já foi vice do Leco e o outro, sei lá, fazia alguma coisa no mandato do Leco, ou seja, perspectiva zero de melhora. O Marco Aurélio, que a torcida almejava, tanto queria, perdeu, ou seja, o gosto da torcida não influenciou nos dirigentes que votaram no Natel aí. Ou seja, você acha que é porque Eu nem sabia disso, mas. eles não legal. estão nem ligando para a opinião da torcida, e isso é que acontece. E o São Paulo, cara, que quando eu tinha a sua idade, 10 anos, lá para 2000, 2001, o time era uma porcaria, era ruim, times ruins. Cheguei a ver Emerson, Foi gato. Jean Meia-Lua, Reginaldo Pinheiro, nossa, times horrorosos, o Wilson, mas ainda ganhava alguma coisa, ganhou um Paulista em 98, Cara, ganhou... você esqueceu de pedir para as pessoas dar like, comentar isso. Já pedi já. Ganhou um Paulista em 98, ganhou em 2000, ganhou um Paulista, em 2002 ganhou a Copa Rio-São Paulo, que não existe mais. Enfim, mas era um time bem ruim, assim, em quesito de Campeonato Brasileiro era sempre eliminado. Eu lembro de 2001, eliminado pelo Atlético Paranaense, do Cocito, que quebrou o Kaká logo de cara. 2002 foi eliminado pelo Santos, que depois foi campeão. Mas 2004 eliminado no último minuto contra o Once Caldas. Mas a diferença da fase que você vive, dessa fase ruim que você vive, ela é enorme. Os caras não pagavam um salário orbitante para qualquer pé de rato. Os caras faziam contratações como, por exemplo, o Luiz Fabiano, usavam a base de Júlio Batista, Kaká, entre outros caras. Faziam contratações pontuais, como até em 2004 aí contratou, fez o pacotão lá do Goiás, trouxe o Mineiro, que tinha sido campeão aí pelo São Caetano, trouxe o Muricy, que era um técnico com identificação com o clube. Ou seja, aí, quando eu era pequeno, meu pai me dizia o mesmo que eu falo pra você hoje: você não vai ver, quem viu o São Paulo ganhar viu, quem não viu não vê mais. Mas acabou que a gente conseguiu ainda ter uma era ali de... Não gosto dessa palavra soberania, mas São Paulo ganhou 3 brasileiros, Libertadores, ganhou tudo, enfim. O que me parece que o Raí, como dirigente, é péssimo. É péssimo, péssimo. Eu não sei se é pelo fato dele ter jogado naquele São Paulo do Tele, aquele São Paulo que encantou, além de ganhar tudo e ainda jogava um bom futebol, ou o que eu acho que ele é um péssimo dirigente e foi no embalo aí dos caras e tem essa fixação por querer jogar bonito. Já deu o time na mão do Jardine, achando que o Jardine ia conseguir fazer isso, e aí depois teve a brilhante ideia de pegar um time na fila que não ganha um título há 8 anos e dar na mão de um treinador que não ganhou nada na carreira, que é o nosso querido Diniz.
Porque ele insiste nesse negócio de querer jogar bonito e não sei o quê. Cara, o São Paulo teve, pra mim, assim, na sua história, 2 grandes momentos. Esse do Raí com o Tele, que era um futebol... Mas eram outros tempos onde o futebol brasileiro tinha os craques, tinha os jogadores melhores. E depois teve o do Muricy, que era o futebol feio. Era o futebol do escanteio, da bola parada. Era 2 zagueiros brucutu que não sabiam tocar, dar 3 passes. Tinha o Rogério que sabia sair jogando, mas não tinha zagueiro que sabia sair jogando. Tinha 2 laterais rápidos. E jogava assim, e foi campeão assim. Ganhou 3 brasileiros assim, ganhou Libertadores assim, 2006 chegou em final. Claro que não era uma retranca horrorosa como essa que a gente vê aí no Brasileirão hoje em dia, era uma coisa mais rebuscada, tinha alguma coisa ali, tinha bons jogadores, mas no mais era um time com 3 zagueiros, não tomava pouquíssimos gols, ganhava de 1-0, 2-0, quando no mais fazia uma goleada aqui e ali, mas ganhava, disputava, brigava. O Raí com essa fixação de querer jogar bonito, de querer, sei lá, resgatar esse futebol aí dos anos 90, ele já deu o time na mão do Jardine e do Diniz. Cara, o Diniz, para entrar no termo Diniz, pra mim assim, depois daquele jogo do Mirassol, que pra mim é a maior vexame da história do São Paulo, tá? É um time profissional com jogadores que recebem, aliás, um jogador do São Paulo vale a folha inteira do Mirassol. E o São Paulo perdeu para um time de caras que acho que tem cara lá que nem vive no futebol. Deve ter Uber, deve ter padeiro. Teve Uber. Então, apesar que deve ter alguns padeiros por aí que joga mais que os jogadores que tem aí no futebol brasileiro. Viu? Eu mesmo conheço uns caras que podia estar jogando profissional aí facilmente, no lugar de tanto pé de rato que tem. Mas enfim, e o Diniz, pra mim, o Diniz, o Raí, o Pássaro, comissão técnica e alguns jogadores tinham que ser demitidos no dia seguinte. Não foram demitidos, passou uma semana, São Paulo ficou quase uma semana e meia treinando. Aí ia jogar contra o Goiás, não jogou, ainda ganhou mais alguns dias de treino. Entrou em campo contra o Fortaleza, um futebol medonho, ganhou porque o Fortaleza é outro time horroroso. Que esse ano pode ser rebaixado? Provavelmente. Desse campeonato que tá horroroso, que é o brasileiro. Jogou nada, não conseguiu ganhar. Beleza. Chega domingo contra o Vasco, o poderoso Vasco. O time até jogou melhor, mas perdeu. Cara, aí tudo culpa do Reinaldo. Uma partida péssima do Reinaldo. E aí que entra a culpa do Diniz. O cara escolheu 11 jogadores e não muda de jeito nenhum. É os 11 jogadores. Hoje ele vai entrar de novo com o mesmo time. Time engessado, com o Vitor Bueno. Muitos caras pegou no pé aí do Paulinho Boy e tudo. Cara, eu não culpo o moleque. Querer colocar a culpa no moleque. O moleque ainda tentou jogar, ainda tentou fazer alguma coisa. É claro que tem muito erro, porque o moleque parece que não. Parece não é um cara diferenciado, não é um craque de bola. Mas eu prefiro 1000 vezes ver o Paulinho Boy em campo do que o Pato, que é um outro assunto que a gente vai comentar agora. Mas enfim, o Diniz. E o Reinaldo é titular absoluto do São Paulo há uns 2 anos, pelo menos 3 anos. Os caras não põem, os caras parecem que têm medo. Acho que o São Paulo vai acabar se o Reinaldo sair do time, meu Deus. Os caras têm medo de tirar o Reinaldo. O cara foi péssimo. Jogou péssimo contra o Fortaleza e péssimo e contra o Vasco, comprometeu demais. Aquela bola lá que era bola simples pro cara dominar, ele deu um balão e deu escanteio, o gol do Vasco. O Vasco não tinha passado do meio de campo. Enfim, o Diniz insiste com esse time. Hoje vai entrar de novo com Ranfran e Reinaldo. Se perder, provavelmente vai ser mandado embora, mas que tá. É um trabalho, pra mim, tinha que ter sido mandado embora no dia seguinte ao vexame do Mirassol. Tinha que ter caído todos. Mas o São Paulo não tem comando. O São Paulo tá Deus dará, vai ficar assim até o final da eleição. E sabe lá como que vai ser daí pra frente. Outra coisa que eu queria comentar é o lance do Pato, né? Cara, eu fui um dos caras que acreditei. Olha só, não tem aquela frase, existe bobo no futebol? Existe, eu sou bobo. Porque eu acreditei que o Pato poderia render alguma coisa. E não rendeu, cara, não rendeu. E ainda o contrato foi feito e ele recebia um valor X. Aí em dezembro, o ano passado, jogou o brasileiro, foi péssimo, foi banco.
Aí chegou o final do ano de dezembro para janeiro, sem nenhum merecimento, o salário do cara foi para 1 milhão e 100, cara. Que isso. E o São Paulo com essa rescisão aí, apesar que eu acho assim, se o Pato fosse um jogador que ganhasse 100 conto, que já é muito, mas é o preço do futebol aí, 100 conto, 200 conto, beleza, você ter o cara ali no banco, talvez você precise dele num jogo ou outro aqui, porque vai ter muito jogo aí agora pela frente, nesse campeonato horroroso aí, sei lá, não sei, mas poderia ter ele ali no banco. Mas, cara, não dá pra você ter um cara ganhando 1 milhão e 100 no banco, sem vontade, quando entra é uma carniça, é um cara a menos, a bola chega nele e morre. Então, por linhas tortas, eu acho assim, queimaram o cara, mas vendo o lado do time foi uma boa, porque é uma economia de 35 milhões aí em 2 anos, parece. Não dá pra pagar isso no Pato. Mas isso daí deveria ter acontecido no dia seguinte ao Mirassol. Falado, ó, Pato, você tá fora, Hernanes decide aí se você quer ficar. O Hernanes ainda porque é um ídolo, porque se não fosse um ídolo também podia ir embora, porque não tá jogando, não rende, você vai pagar 1 milhão e 100 pro cara desse. O Daniel Alves eu ainda acho que é um investimento que vale a pena, porque é um jogador diferenciado, é um cara, pelo menos parece o que é o único que se importa com a derrota. É o único que se importa com a fase atual do time, parece, né? Pelo menos demonstra dentro de campo, procura, tenta jogar, mas tá difícil, uma bagunça e, cara, é um trabalho que você vê que tá fadado a não dar certo, é o Diniz, mas como o São Paulo tá jogado, ele vai ficar aí e também não tem outro agora. Teve até gente que falou para trazer o Mano Menezes, mas o Mano Menezes ganha uma grana, né? A não ser que ele aceitasse receber a menos, tá? Mas eu não gosto de Mano Menezes. Então fica o Diniz mesmo. Era para ter sido mandado embora no dia seguinte do vexame ao Mirassol, que é o maior vexame da história do time. Não mandaram, então agora continua com ele. Deixa aí até o final do ano. O São Paulo não vai ganhar nada. Eu desisto de ganhar. Eu nunca na minha vida tive tão descrente num time do São Paulo como esse. Eu juro pra você, eu já cheguei a acreditar num time que tinha Ademilson no ataque, Boi Bandido, eu já acreditei em um monte de porcaria. Nesse time que não é tão ruim assim comparado a outros anos do São Paulo aí, totalmente descrente, cara, totalmente descrente. São Paulo tem chance alguma de ganhar nada esse ano, então reduz salário, vamos ficar mais 2 anos aí sem ganhar, que se lasque. Já tá 8 anos gastando mó grana, se afundando em dívida e não ganha, então fica mais 3, organiza o clube para depois, quando aparecer um jogador bom, você poder entrar na briga com o Flamengo, com o Palmeiras, porque se ficar assim, não vai para frente, não vai ganhar, só tiro na água. O Pato foi mais um, apesar de que queimaram o cara, ele foi tido como bode expiatório. E acho que assim, da parte do cara, acho que até não foi justo com o cara, porque se fosse ter que rescindir contato com um cara que não jogou nada e que anda em campo, teria que ter sido mais uns 6 aí, até mais, certo? E eu acho assim que o São Paulo tem que fazer um trabalho simples, tem que procurar. Fernando Diniz é um cara que o trabalho dele leva tempo, o trabalho dele não é assim da noite pro dia. Tem que ter paciência e é tudo que o São Paulo não tem. Parece que o Raí não entende a situação do time. Eu vi a torcida do São Paulo, no São Paulo e Bahia, quando o São Paulo lá do Aguirre, São Paulo e Bahia, o São Paulo fez 1-0 aos 15 do segundo tempo. Era 30 minutos do segundo tempo, o Diego Souza estava prendendo a bola na linha de fundo para o jogo acabar. E a torcida gostava disso, porque o time disputava, o time estava disputando. O São Paulo não tem espaço para tentar fazer jogo bonito, para tentar sair jogando com o goleiro, para jogar do jeito que jogou contra o Vasco com os 2 zagueiros lá no meio campo. São Paulo é um time despreparado. Se o São Paulo toma um gol, acaba o jogo. Domingo foi evidente. A hora que o cara fez aquele gol de escanteio, acabou o jogo. Sabia que o São Paulo ia mais conseguir empatar, mais nada. Certo? Hoje, daqui a pouco, vai começar o jogo do São Paulo. E totalmente descrente aí. Eu já não duvido de mais nada. A gente perdeu pro Mirassol, pode perder para qualquer time. Lamentável a situação do São Paulo. São Paulo definha cada vez mais e parece caminhar para um rumo de um Botafogo, de um Vasco. Infelizmente, esse São Paulo que quando eu comecei a entender de futebol, não era bom, não brigava por muita coisa assim, mas
não era essa vergonha aí não, cara. O São Paulo com o time ruim, os caras vinham jogar no Morumbi e os caras sofriam e os caras temia jogar no Morumbi. Hoje em dia, o cara vê lá na tabela São Paulo, o cara fala, opa, dá pra ganhar esses 3 pontos lá no Morumbi. É lamentável isso daí, mas é isso daí. Hoje tem o jogo do São Paulo. Voltei a fazer vídeo aí, fiquei um tempo sem fazer, quem sabe eu volto direto aí. Ainda tem um colega meu que falou, pô, você é São Paulino, cara, o que não vai faltar pra você é matéria. Olha a fase do São Paulo. É isso aí, rapaziada. Falou hoje aqui no modelo selfie, improvisado. Fiz aqui uma improvisação lá. Colei a bandeira com Durex. É nóis, falou.